Boa tarde, previdenciantes de plantão. Enfim, vamos realizar a segunda live prevista para aquele ciclo de lives que a gente organizou para ajudar advogados previdenciaristas que estão iniciando os trabalhos com segurados especiais. E também, logicamente, sempre buscando uma linguagem mais acessível para poder ajudar segurados que, porventura, possam estar acompanhando o nosso trabalho aqui na internet. Então, o tema de hoje é benefícios em espécie e cumprimento de carência para segurados especiais. Para quem não me conhece, eu sou Albaniza Santos, advogada previdenciarista e sou apaixonada por benefícios rurais. Atuo com esse tipo de benefício em grande número aqui no escritório. Supera, inclusive, em uma das nossas unidades, os benefícios rurais superam a quantidade de benefícios para os demais segurados, né? Então, a gente sempre busca ajudar aquelas pessoas que estão iniciando, que têm dúvidas sobre o tema. Algumas pessoas confundem bastante pelo fato do segurado especial ser um trabalhador rural e muitas pessoas acham que a única modalidade de segurado que o trabalhador rural se enquadra é o do segurado especial, e não é, certo? Os trabalhadores rurais podem se enquadrar, eles podem aí estar enquadrados em várias espécies, né, em vários tipos de segurados. A gente vai fazer uma introdução e depois a gente vai entrar no tema propriamente dito da live. Estou conversando aqui, dando uma enroladazinha para que o pessoal possa chegar. Vou enviar aqui a live para algumas pessoas. Solicito a vocês que façam isto também, que vocês possam estar aí enviando a nossa live para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E vão também fazendo o seguinte, vocês vão fazendo, apertando esse coraçãozinho aí para que a gente possa obter uma visibilidade do Instagram, não é? Porque quando você reage, ele percebe que o tema é relevante e ele entrega para mais pessoas. Podem comentar também, colocando de onde vocês são, o nome de vocês, se vocês são advogados, se não são, se são previdenciaristas, se não são, se já atuam com benefícios rurais. Então vão colocando aí nos comentários quem são vocês, de onde são, o que fazem, qual é a sua curiosidade no sentido de trabalho com benefícios rurais. Enquanto vocês começam aí fazendo essa interaçãozinha, né, enviando para as pessoas e fazendo os comentários, a gente vai aqui, né, dando uma enroladinha para poder iniciar quando mais pessoas possam já ter chegado aqui na nossa live, tá certo? Então, vou recapitular aqui o que eu falei de início, certo? Iniciando pela minha apresentação. Já vou dizer a vocês que a live de hoje tende a ser mais breve. Eu costumo passar às vezes de 1h30 até 2 horas conversando sobre um determinado tema. Hoje eu vou estar extrapolando uns 60 minutos falando sobre esse tema, até porque, como ele é um tema introdutório, eu não pretendo me aprofundar muito nele, pois tem outras lives previstas, né, nas próximas terças-feiras, e conforme o tempo for passando é que eu vou me aprofundando no conteúdo para vocês, tá certo? Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo direitinho, tá certo? Coloquem aí se o áudio está bom e vamos iniciar, né? Já demos aí uns 5 minutozinhos de conversa fiada, mas já chegou a hora da gente iniciar de fato os trabalhos. Desta forma, já vou dizendo a vocês que a live não vai ficar salva, tá certo? Ela vai ficar salva por alguns instantes após o término, porque eu preciso salvar para enviar lá no grupo do Telegram. Espero que dessa vez eu continue, eu consiga salvar, porque a última live que eu fiz no Instagram me engongou, não permitiu, não deixou eu salvar, eu acabei perdendo o conteúdo da live, que inclusive foi uma live muito boa. Eu gostaria até de repetir, né, que foi aquela primeira live que eu realizei referente ao atendimento previdenciário dos segurados especiais. Quando eu encerrei, muita gente perguntando onde estava a gravação, mas infelizmente o Instagram não permitiu que eu salvasse. Eu não consegui deixar nem aqui, nem consegui colocar no grupo do Telegram. No dia seguinte, eu ainda coloquei um resumozinho para o pessoal do grupo do Telegram, né, para ajudá-los a compreender pelo menos o que eu falei. Mas
essa live de hoje. Espero que eu consiga salvar e vou disponibilizá-la no Telegram. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Albaniza Santos, advogada previdenciarista, e hoje eu vou conversar com vocês sobre os benefícios em espécie e o cumprimento de carência para segurados especiais. Esse tema ele é introdutório e ele é bastante relevante para as pessoas que estão iniciando os trabalhos como advogados previdenciaristas ou mesmo para o próprio segurado que queira estar mais informado sobre os seus direitos. Boa tarde a todos que estão chegando, a quem já estava aqui comigo enquanto eu estava fazendo a introdução. Fico bastante feliz que vocês estejam aqui comigo. Espero poder contribuir com o máximo de informação possível para que vocês possam aproveitar na vida profissional ou na vida pessoal, dependendo da finalidade, né, da sua presença aqui nesse momento. Então, para a gente iniciar, eu acho importante fazer alusão a alguns conceitos importantes. Muito embora uma grande maioria das pessoas que estão aqui ou que vão passar por aqui já sejam advogados, que já têm aí anos de prática, eu acho importante, em respeito àquelas pessoas que de fato estão iniciando ou aos segurados que estão aqui para buscar informações sobre os seus direitos, eu acho importante fazer uma introdução com os conceitos básicos para que a pessoa não fique totalmente perdida quando eu estiver falando sobre carência. Então, o primeiro conceito básico que eu preciso trazer para vocês é o conceito de previdência social. A previdência social é uma espécie de seguro. Como sendo um seguro, vai funcionar de que forma? Tem um caráter contributivo. Então, previdência social é para quem contribui, certo? A previdência social é para quem trabalha, para quem ofere renda ou para quem não ofere renda, mas contribui com valores mensais para o INSS. Pois esse sistema, ele funciona da mesma forma que qualquer seguro, um seguro de vida, um seguro de saúde. Você precisa pagar parcelas, né? Dependendo do tipo de segurado, essa parcela vai ser maior, vai ser menor. Essa parte aí de valores e forma de contribuir, a gente vai desenvolvendo nas lives posteriores. Hoje a gente não vai falar sobre valores e contribuição, mas vocês precisam saber que a previdência social é para quem efetivamente contribui para o regime previdenciário brasileiro, certo? Tem uma peculiaridade, tem uma questão que ela é diferenciada para o segurado especial, mas a gente chega já nesse ponto. Então, calma aí. Então, previdência social, sistema contributivo, né? Ele visa o quê? Visa garantir um benefício que geralmente tem a finalidade de substituir a renda de alguém que por alguma incontingência parou de trabalhar. Por exemplo, a idade avançada, uma incapacidade de trabalho, incapacidade laborativa por um motivo de doença, ou que teve filho e precisa se afastar naqueles primeiros meses para cuidar da criança, ou adotou a criança, enfim. Então, a Previdência Social, ela visa isso, garantir um mínimo, né, para que a pessoa possa sobreviver nessas situações de contingência. São situações que, entre aspas, a gente não prevê, não é? Logicamente que a maternidade a gente pode fazer a previsão, pode programar, mas dificilmente você vai programar uma doença, né? A idade avançada, apesar da gente ter uma previsão de que a nossa idade vai avançar, a gente não sabe quando realmente vai perder a capacidade laborativa. Então, para unificar as coisas, foram criadas regras de idade, de tempo de contribuição, né, de valores a contribuir, para que as pessoas possam, em determinados momentos, acessarem os benefícios do INSS. No Brasil, o sistema previdenciário geral, para a maioria dos brasileiros, é administrado pelo INSS. Existem alguns trabalhadores que têm a sua previdência administrada por outros órgãos, né? Por exemplo, os servidores públicos, enfim, porque eles são estatutários, eles têm uma ligação com um determinado regime específico, que é um regime. A grande maioria dos trabalhadores brasileiros, eles têm os seus benefícios administrados pelo INSS. E o INSS também é o responsável, né, de receber as contribuições pagas por esses trabalhadores. Vamos passar para frente, daqui a pouco vocês entendem melhor como são feitos esses pagamentos. Já sabemos que
existe a Previdência Social, que é um sistema contributivo que funciona como uma espécie de seguro. Sendo um sistema contributivo, ele não está aí para todas as pessoas, ele está para as pessoas que contribuem. Ele está para algumas pessoas que dependem daquelas pessoas que contribuem. E essas pessoas que contribuem, elas recebem um nome, que é o nome de segurado da Previdência Social. Quem é o segurado da Previdência Social? O segurado da Previdência Social é justamente aquela pessoa que trabalha, que ofere renda, e a lei prevê que obrigatoriamente ela precisa pagar o INSS, certo? Pagar as contribuições mensais ao INSS. E tem algumas pessoas que mesmo que não trabalhem, às vezes trabalham, mas não oferem renda. Por exemplo, donos de casa. Dona de casa trabalha, logicamente, mas ela não recebe nenhum valor por isso. Mas ela, para garantir uma aposentadoria, de forma facultativa, ela pode pagar. Porque ela quer pagar, ela vai pagar. Ela não é obrigada a pagar. Mas ela pagando, é lógico que ela vai garantir os benefícios da Previdência Social, benefícios extras que a gente vai falar daqui a pouco. Segurado da Previdência Social é aquela pessoa que ofere renda e contribui obrigatoriamente para o INSS, ou não ofere renda e contribui facultativamente para o INSS. Ainda existe uma outra possibilidade da pessoa ser considerada segurada da Previdência Social, que é naquele momento que a pessoa está em gozo do período de graça. E o que é isso? O período de graça é um momento que a pessoa parou de contribuir, parou de trabalhar, parou de pagar, mas o INSS prevê, a lei prevê que aquela pessoa, durante alguns períodos, ela ainda vai estar nessa qualidade de segurada. Por exemplo, pode ser 1 ano, 24 meses, até 36 meses. Essa questão da qualidade de segurado, no período de graça, a gente tem posts aqui no feed, e sempre a gente está falando sobre isso, mas eu vou falar aqui de forma rápida, que seria mais ou menos o seguinte: vamos supor que você pague ao INSS durante 10 anos e fica desempregado para de contribuir. Vamos supor que você parou de pagar esse mês e no próximo mês você é acometido por uma doença grave. Essa doença grave vai impossibilitar você de trabalhar. Seria justo você não ter direito a um benefício do INSS, sendo que você passou 10 anos contribuindo e só porque você parou um mês você não vai ter acesso? Então, para evitar esse tipo de injustiça, foi criada essa figura aí, esse instituto, que é o período de graça, que é um período que o INSS garante que a pessoa, mesmo sem estar mais pagando, ainda vai ter acesso aos serviços e aos benefícios do INSS. As regras sobre qualidade de segurado e manutenção da qualidade de segurado, que é o chamado período de graça, elas estão previstas na Lei 8.203 e demais normativos referentes ao INSS. Não estarei me aprofundando aqui, mas vocês já sabem que existe isso. A pessoa pode sim estar recebendo o benefício do INSS, mesmo que naquele momento não esteja mais contribuindo porque parou de trabalhar, certo? Aí falei o que é segurado, acredito que vocês tenham entendido. Busquei as palavras mais simples possíveis para que vocês possam entender. Mas aí você me pergunta: Albanisa, e para que serve eu ser segurada da Previdência Social? Bom, o próprio nome já dá uma indicação. Uma vez que você é segurado da Previdência Social, você tem garantido o direito aos benefícios da Previdência Social no caso de alguma incontingência, de alguma necessidade. Vamos supor que eu esteja gestante e tenha um bebê. Então, eu vou precisar me afastar, preciso receber um benefício naquele período de afastamento. Eu só vou receber se eu for segurado da Previdência Social, certo? Então, por exemplo, sou agricultora, me afastei, cumpri os requisitos, comprovei a carência, comprovei que estou na qualidade de segurada na data que a criança nasceu, então eu vou ter direito ao benefício do INSS. Sou empregada doméstica e estou ali trabalhando, contribuindo, tive bebê, vou ter direito ao benefício. Por quê? Porque eu estou na qualidade de segurada, eu estou contribuindo. Ou eu estou no período de graça. Digamos que eu já parei de contribuir, digamos que eu trabalhei 5, 6 anos como empregada doméstica, parei de contribuir há 6 meses, mas tive bebê. Eu vou ter direito ao benefício? Vou, porque certamente eu estarei dentro do período de graça.
certo? O período de graça, como eu falei para vocês anteriormente, ele pode ser de 12 meses, 24 meses até 36 meses. Isso vai depender das características daquele trabalhador. Então, é possível você receber benefício do INSS estando desempregado, é possível você receber estando empregado e contribuindo, e também é possível você receber se você não ofere renda, mas mesmo assim contribui para o INSS como segurado facultativo. E quais são as espécies de segurado que a gente tem na Previdência Social? Porque vocês podem observar aí na minha fala que eu falei de várias pessoas já. Eu já falei do empregado doméstico, falei do agricultor, falei do empregado. O que dá a entender o quê? Que não existe apenas um tipo de segurado na Previdência Social. Os trabalhadores, eles se dividem em categorias específicas. E essas categorias, elas também vão ser categorizadas lá na lei previdenciária. E cada um desses tipos de trabalhadores, eles vão ter regras específicas para receber benefícios. Os segurados da Previdência Social são empregado. Quem é o empregado? É aquela pessoa que trabalha com a carteirazinha registrada, com a carteira assinada. Trabalha no comércio, trabalha na indústria, é o segurado empregado. Segundo segurado, o empregado doméstico. Quem é o empregado doméstico? É aquela pessoa que também trabalha, certo? Trabalha com a sua carteirinha assinada, mas a modalidade de trabalho dela é prestando serviço para uma família, certo? Então, o emprego dela é doméstico. Ela também é segurada da Previdência Social, porque obrigatoriamente ela deve estar com a sua CTPS, né, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, devidamente registrada. Um terceiro tipo de segurado é um que é bastante comum, que é o autônomo, o contribuinte individual. Geralmente, quando a pessoa nos procura no escritório, ela diz: eu passei a minha vida inteira pagando como autônomo. Né? Dentro do INSS, essa pessoa que é autônoma, ou seja, que ela não presta serviço para um superior, para uma empresa, ela presta serviço por conta própria, ela trabalha por conta própria, ela tem suas próprias regras, como nós, advogados, médicos, pessoas que trabalham como ambulantes, né? Por exemplo, você tem uma banquinha, você é camelô, certo? Você trabalha como sacoleira, comprando e vendendo produtos. Você pode contribuir ao INSS, porque você é um trabalhador autônomo, você trabalha por conta própria. E a sua contribuição, ela será recolhida na qualidade de contribuinte individual, certo? E a gente tem um quarto tipo de segurado, que ele não é muito conhecido aqui por onde eu moro, né? Porque eu moro no interior do Ceará, mas muitas pessoas vão conhecer, que é o trabalhador avulso. O trabalhador avulso, muitas vezes, ele é confundido com o contribuinte individual. E é importante que vocês saibam a diferença. O contribuinte individual é aquela pessoa que trabalha de forma autônoma. Ela mesma presta serviço e ela que toma de conta do seu negócio, certo? Já o trabalhador avulso, ele é uma pessoa que ele nem trabalha para uma empresa e nem trabalha por conta própria. Ele trabalha como? Ele trabalha vinculado, certo? Intermediado a um órgão gestor de mão de obra, certo? Ou a algum sindicato. Então, esse órgão vai intermediar o trabalho dessa pessoa para a empresa. Então, nem está vinculada diretamente à empresa e nem trabalha por conta própria. Ela trabalha através de uma mediação, geralmente de um órgão gestor de mão de obra. É o que acontece com as pessoas que trabalham naquelas regiões de portos, né? Os trabalhadores portuários, ensacadores de café, que eles sempre estão ali, eles são recrutados pelos sindicatos, pelos órgãos gestores, e eles vão prestar serviço com tudo registrado, fazendo as contribuições corretamente. A empresa paga tudo direitinho, paga a contribuição ao INSS, mas a empresa não tem vínculo com essa pessoa. Então, o trabalhador avulso, ele possui algumas características que são bem peculiares, diferente da maioria dos trabalhadores. Mas tem muita gente que acaba confundindo ele com contribuinte individual. Mas a partir de hoje, você que está nessa live não vai mais confundir. Contribuinte individual é o autônomo, que trabalha por conta própria. E o trabalhador avulso é a pessoa que trabalha por intermédio de algum órgão gestor de mão de obra, que vai levar esse trabalhador para prestar serviço para uma determinada empresa, geralmente de uma forma temporária. Não é uma coisa efetiva que a pessoa vai passar anos ali vinculada àquela empresa, certo?
A gente tem também, né, vamos lá, para o nosso queridinho segurado especial. Só uma pausa antes de falar do segurado especial. Todos os segurados que eu falei até agora, eles são contribuintes obrigatórios para o INSS. Então, se você é empregado, você é obrigado a contribuir. Empregado doméstico também é obrigado a contribuir. Contribuinte individual também é obrigado a contribuir. O trabalhador avulso, certo? Eles são segurados obrigatórios. E o segurado especial também é segurado obrigatório. Você vai dizer assim, antes de eu dar continuidade, com certeza passou na cabeça de alguém. Mas o contribuinte individual não é o autônomo? Eu conheço várias pessoas que têm seu próprio negócio, às vezes tem uma vendazinha em casa de roupa, de cereais, trabalha como ambulante, vende importados e essa pessoa não paga o INSS. E como é que pode ser obrigatório? Como é que o INSS vai fiscalizar? Essa fiscalização, de fato, ela é bem complicada. Geralmente, você deixar de cumprir essa obrigatoriedade do recolhimento, ela vai prejudicar mais a você mesmo. Por quê? Porque na hora que você precisa de um benefício do INSS, você chega lá e diz assim, eu sou trabalhador autônomo, eu tenho direito ao benefício, porque eu vi a doutora Albaniza falando no live que os autônomos têm direito aos benefícios do INSS. Aí o INSS vai dizer assim, o senhor faz os recolhimentos, o senhor comprova esse trabalho através dos recolhimentos, aí a pessoa vai ficar sem saber o que fazer, né? Então, vai ficar um pouco difícil dela receber o benefício. Então, a contribuição é obrigatória, deve ser feita. Se você não está fazendo, você está aí, né, descumprindo a lei e, com certeza, o maior prejudicado com isso vai ser você, especialmente no momento que precisar de um benefício da Previdência Social. E vamos dar continuidade. O segurado especial, que é o queridinho do dia, ele também é segurado obrigatório. Só que o segurado especial, ele tem umas características que as demais categorias não têm, certo? Primeiro, o segurado especial é aquele trabalhador rural que trabalha em regime de economia familiar ou individualmente, né? Porque a pessoa pode ser solteira, trabalhar sozinha, ou o marido trabalha, a esposa não trabalha, os filhos não trabalham, enfim. Então, o segurado especial, ele pode exercer a agricultura, né? A atividade rurícola, sozinho, individualmente, ou em regime de economia familiar, com a ajuda dos demais membros da família. Existe outra característica para que você seja considerado segurado especial. Além de você trabalhar na agricultura, essa agricultura tem que ser uma agricultura de subsistência. O que é isso? O que é uma agricultura de subsistência? É uma agricultura, é uma forma de trabalho onde você tem por principal finalidade o desenvolvimento somente ali do seu grupo familiar, a manutenção da sua família. Por exemplo, a sua finalidade não é fazer uma grande produção de soja e vender, né? Que aí você já estaria comercializando com vistas a oferir lucros na esfera comercial. Então, o segurado especial, ele é trabalhador rural, que trabalha em regime de economia familiar ou individualmente, com vistas à subsistência do grupo familiar, certo? Aí você vai dizer, mas todo mundo que trabalha para manter a família. Sim, mas quando a gente diz que o segurado especial, ele tem que trabalhar com vistas à subsistência, quer dizer que a principal finalidade é aquilo, é garantir a sobrevivência, né? E o desenvolvimento, logicamente, né? A Constituição prevê, as leis prevêem o desenvolvimento daquele grupo familiar. Mas eu não posso ser trabalhadora rural e estar ali trabalhando e pegando a maior parte da minha produção para comercializar. Porque aí eu já estou entrando em uma esfera que é a esfera comercial. Então a minha atividade ela já está ali se desvirtuando da subsistência. Além de sobreviver ali com o produto do meu trabalho, eu estou oferindo lucros, muitos lucros, né, com o produto do meu trabalho. Então se isso acontecer, dependendo da quantidade e da situação, esse segurado pode ser descaracterizado. Além disso, o segurado especial, ele também tem um limite do local onde ele está, do tamanho da propriedade onde ele vai praticar a agricultura. Então, em regra, a gente pode resumir assim. Pode dizer que o segurado especial é o agricultor que trabalha com vistas à subsistência sua ou do seu grupo familiar,
né, de forma simplificada em uma pequena propriedade. Se eu estou trabalhando em uma fazenda enorme, que ultrapassa o limite do tamanho que está previsto em lei para que eu seja considerado segurado especial, aquela propriedade é enorme, eu trabalho ali, eu tenho a minha roça, mas eu arrendo uma parte da propriedade para 5, 6 agricultores e aquelas pessoas me pagam renda, aí eu já não sou mais segurado especial, porque eu estou trabalhando na agricultura, mas não é a agricultura que sustenta a minha família. Certo? Não é somente o meu trabalho que sustenta a minha família, é também o trabalho dos outros, porque eu estou arrendando a minha terra, é também o valor que eu recebo através da comercialização em grande escala do produto. Logicamente que se a propriedade é pequena, você jamais vai comercializar em grande escala. Logicamente que todo trabalhador rural, ele comercializa a sua produção. Mas existe uma diferença em, por exemplo, meu pai planta milho e feijão e ele retirou esse ano na roça, digamos, 20 sacas de feijão e durante o ano a família ali só vai consumir uma parte daquele feijão e as outras coisas. Então ele vai comprar ou ele vai trocar para conseguir os demais itens, né? Os demais cereais, as verduras, as frutas. Então ele basicamente vai reverter o produto do trabalho em outros produtos para se manter. Né? Ele não vai, por exemplo, vender para comprar outra propriedade, vender para comprar carro, ter empregados. Então, existe uma peculiaridade muito específica no segurado especial. Então, não basta estar trabalhando na agricultura. Muitas pessoas estão ali trabalhando na agricultura, mas se enquadram em situações em que elas não serão consideradas seguradas especiais, por várias razões que a gente vai discutir em outra live, onde eu estarei falando sobre a caracterização e descaracterização do segurado especial. Mas para fim de entendimento do que seja o segurado especial, quando é que ele está nessa qualidade, basta você entender que é aquele trabalhador rural ou pescador artesanal que trabalha em pequena propriedade ou em pequena embarcação, no extrativismo, na atividade rural, e que o fruto do seu trabalho principalmente é para a manutenção ali do básico para a sua vida com o seu grupo familiar, certo? O que não impede que ele também desenvolva, que ele ofira algum tipo de renda, vendendo o produto do seu trabalho que exceder, mas a finalidade do trabalho do segurado especial principalmente é essa, é a subsistência da família, certo? E subsistência, o próprio nome já diz, né? Uma existência mínima, não é a sobrevivência com muito glamour, dependendo da situação, né? Não é aquela sobrevivência que a pessoa vai ter fazendas, vai ter empregados, não é assim, é uma vida digna, desenvolvida, com mínimo existencial, com propriedade, com casa, até com transporte, apesar da gente enfrentar algumas dificuldades no judiciário em relação a isso, mas é importante que essa família desenvolva, porém ela vai desenvolver sempre com o trabalho daqueles membros, sendo que o trabalho de cada membro é essencial para a manutenção dessa família. Por exemplo, se trabalha o pai, a mãe e 2 irmãos, e 2 irmãos, porventura, pararem de trabalhar, essa família vai passar necessidade. Se o pai adoecer e parar de trabalhar, essa família vai passar necessidade. Porque para que eles mantenham a sua vida ali, eles vão precisar, sim, estar trabalhando em regime de economia familiar. Boa tarde a quem está chegando agora, boa tarde, Evânia, boa tarde, doutora Rafaela, doutora Isabel, Juliana, todos que estão chegando por aí, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los. Vamos dar continuidade aqui para não perder muito tempo. E falei quem é o segurado, né? Todos os segurados que eu falei até agora são obrigatórios: empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e o segurado especial. Aí tem um único segurado que ele não é obrigatório, que ele vai contribuir só se ele quiser, que é o segurado facultativo. Geralmente, quem contribui nessa qualidade, que é a pessoa mais conhecida que contribui como facultativo, é a dona de casa. Geralmente, mas existem outras pessoas que podem contribuir como facultativos. Por exemplo, aqueles síndicos de prédio, que eles trabalham ali, prestam serviço para aquela comunidade daquele prédio, mas ele não recebe, ele não tem um salário, ele pode contribuir.
A pessoa que é só estudante pode contribuir como segurado facultativo. Então, assim, o mais conhecido é a dona de casa, mas várias pessoas podem contribuir. Importante que essas pessoas não exerçam trabalho auferindo renda. Porque a partir do momento que ela está oferindo qualquer tipo de renda, seja ela em pecúnia ou em produto, aí ela é obrigada a contribuir. No caso do segurado especial, a maior parte da sua renda geralmente é em produto, né? Porque ele não recebe o dinheiro quando ele planta e colhe, né, diretamente. A maior parte planta e colhe, mas aí tem a renda do quê? Do produto. Por isso que eles não são obrigados a contribuir. Quando eles contribuem é de forma facultativa. Por quê? Porque eles venderam uma parte do seu produto, venderam o excedente, aí somente sobre aqueles valores que eles fizeram a venda é que eles vão fazer uma contribuição, que também é diferenciada. Essa contribuição do segurado especial, ela serve apenas para fazer comprovação de carência, tá certo? Então, é importante vocês terem em mente isso, tá bom? Que o segurado especial, em regra, não é obrigado a contribuir, porque ele recebe o produto da renda do trabalho dele, né? Ele ofere a renda do trabalho dele em produto, não é em dinheiro, em pecúnia. Mas, a partir do momento que ele passa a vender o excedente do seu trabalho, né? E que ele ofere renda em pecúnia, ele vai ter que fazer o devido recolhimento para a Previdência Social. Então, só recapitulando para quem chegou agora, falei conceitos importantes, o que é Previdência Social, falei agora quem é segurado, quem são os segurados da Previdência Social, agora vocês precisam saber quem são os dependentes. Os dependentes são algumas pessoas que a lei prevê, porque essas pessoas têm uma dependência financeira do segurado, então a lei dá a elas a qualidade de dependente. Na ausência desse segurado, essas pessoas que são dependentes deles podem acessar algum benefício, por exemplo, a pensão por morte. Veja que o dependente não é qualquer pessoa que o segurado ajuda todo mês com determinado valor. Não é qualquer pessoa que de alguma forma depende financeiramente do segurado. Vamos supor que eu seja empregada, que eu contribua para o INSS, e eu tenho um vizinho aqui que é muito necessitado e eu sempre, todo mês, faço uma cesta básica para ele, pago uma conta de energia dele todo mês, obrigatoriamente. Isso não torna essa pessoa um dependente desse segurado. O dependente do segurado vai ser aquela pessoa diretamente vinculada ao segurado e que a lei diz que ela é dependente, que geralmente são quem? Os dependentes. Não ia nem chegar nesse ponto, mas vou dizer. Os dependentes são o cônjuge ou companheiro, os filhos, certo? Obrigatoriamente, esses aí são dependentes, não precisam fazer comprovação de que dependem financeiramente, porque só o fato de ser filho ou cônjuge já dá à pessoa o direito de receber o benefício, por exemplo, de pensão por morte. Caso essas pessoas não existam, né, esse segurado não tenha esse vínculo esse vínculo conjugal, né, não tenha nem esposo, nem companheiro, ou não tenha filhos, quem poderá ser chamado ali para uma necessidade, caso ela precise de uma pensão por morte, quem poderá pleitear? Os pais, certo? Os irmãos, desde que eles sejam menores de 21 anos ou inválidos, né? E os menores tutelados ou sob guarda, certo? E os enteados com algumas condições. Então, vejam bem, dependente, em regra, é quem? Pai, aliás, iniciando cônjuge, companheiro e os filhos, filhos de até 21 anos, e se forem maior de 21 anos, só serão considerados dependentes se forem pessoas inválidas ou com alguma deficiência muito grave, correto? Depois dessas pessoas vêm os pais, depois vêm os irmãos, certo? Esses irmãos também na mesma condição de filhos, de até 21 anos, ou se forem maiores de 21 anos, para ser considerado dependente, é necessário que essas pessoas estejam aí na qualidade de inválidos ou deficientes graves. E também a gente vai ter aí os menores tutelados, os menores sob guardas e o enteado. De todas essas pessoas, apenas filhos e cônjuge e companheiro não são obrigados a demonstrar a dependência econômica. Os demais, se forem fazer o pedido de uma pensão por morte, por exemplo,
né, na ausência da existência de filho ou de esposo, esposa, companheiro, companheira, eles precisam demonstrar o vínculo e demonstrar que necessitavam, que ajudavam, aliás, que recebiam ajuda financeira e dependiam economicamente dessa pessoa que era segurada e veio a falecer, tá certo? Então, resumindo, dependentes são as pessoas que estão previstas em lei, tem que respeitar todas as regrinhas que estão na lei. Uma pergunta que a gente recebe muito, eu acho que eu até fiz um post esses dias, é uma das perguntas que a gente sempre recebe, porque sempre acontece de uma pessoa que é aposentada ou segurada ali da Previdência, ela cai em uma situação de doença muito grave e uma pessoa da família fica ali cuidando. Geralmente, se for uma família muito hipossuficiente, geralmente o que acontece é que essa pessoa que fica cuidando deixa de trabalhar para cuidar. A maioria das vezes isso acontece entre filhos e pais, né? As pessoas deixam de trabalhar para cuidar da mãe que está convalescendo, do pai. Pode acontecer também com irmãos, mas geralmente é com pai e mãe, porque geralmente, pela regra biológica, né, eles são mais velhinhos e têm uma tendência de ficarem nesse estado de convalescência mais facilmente. Então, o que é que acontece? É a pergunta que a gente, acho que quase todo dia chega alguém com essa pergunta. Eu cuidei da minha mãe mais de 2 anos, parei de trabalhar, ela era aposentada, ela faleceu. Eu posso pedir a pensão por morte? Aí nessa situação a pessoa só vai ter direito à pensão por morte se ela era dependente nessas condições. Se é filho, tem que ser até 21 anos. Se for maior de 21 anos, tem que comprovar deficiência grave ou invalidez, né? Que no caso certamente não vai comprovar, porque se a pessoa cuidou do segurado, ela está bem de saúde. Né? Então sempre acontece isso, às vezes a pessoa tem 30, 40 anos e acha que só pelo fato de ter cuidado do pai ou da mãe e de estar ali sobrevivendo com o benefício daquela pessoa, né? Porque uma vez que ela fica cuidando, ela fica sobrevivendo do que a pessoa recebe, para de trabalhar. Então infelizmente essa pessoa vai ser prejudicada, por isso que é necessário que ela sempre esteja ali em contato com o advogado, para que ela saiba o que é que ela pode fazer para evitar ficar totalmente sem digamos, sem um resguardo da previdência social ou até mesmo da assistência social, tá certo? E por último, eu coloquei como conceito básico aqui, para a gente iniciar de fato o tema da live, a carência, certo? O que é a carência? A carência é uma quantidade mínima de contribuições exigida para que você tenha direito a determinados benefícios. Alguns benefícios do INSS, eles exigem carência. Outros benefícios não exigem, certo? Então, se você estiver prestes a solicitar um benefício que exige carência, você vai ter que demonstrar uma quantidade mínima de contribuições para ter direito àquele benefício. É bem parecido, gente, com o plano de saúde. Geralmente a gente contrata um plano de saúde e alguns serviços eles já oferecem de imediato. Por exemplo, você contrata o plano de saúde hoje, amanhã você já pode fazer consulta. Mas você não pode amanhã fazer uma cirurgia de alta complexidade. Por exemplo, um parto. Geralmente, para você ter acesso a outros serviços que eles são mais caros e que eles são mais complexos, você tem que cumprir uma carência. Geralmente é uma carência de 1 ano, de 10 meses. Então, da mesma forma que acontece com o plano de saúde, que é uma forma de seguro, acontece com a Previdência Social. Se você vai pedir uma aposentadoria, você não tem que demonstrar apenas a idade, se for uma aposentadoria por idade. Você tem que demonstrar que, no mínimo, pagou ao INSS as contribuições durante um determinado período de tempo. Se você está incapacitado temporariamente, porque está acometido por uma doença e vai solicitar um benefício por incapacidade, você vai ao INSS, você não vai comprovar apenas que está incapacitado. Você vai ter que comprovar que você, no mínimo, pagou um número X de contribuições, que eu vou já dizer para vocês qual é esse número X para cada benefício. Há algumas situações que essa carência ela vai ser dispensada ou ela nem existe. E isso é importante vocês conhecerem. Por quê? Porque o segurado especial, que é o foco do nosso tema de hoje, ele tem que cumprir carência da mesma forma que os demais segurados. Então, se existe uma carência de 15 anos, 180 meses de contribuição para que ele seja uma pessoa tenha direito à aposentadoria por idade, da mesma forma vai ser com o segurado especial. Ah, mas o segurado especial não contribui. A doutora acabou de falar que ele contribui apenas se quiser, se vender o produto do trabalho, o excedente. Aí como é que faz? A gente conta já a você como é que faz.
certo? Então, sabendo disso, agora passemos para os benefícios previdenciários. Daqui para lá vai ser um pouquinho mais rápido, né? Porque aqui eu acredito que eu cheguei na metade do tempo da live e essa metade aqui vai ser para realmente debater o tema. A introdução é necessária, como falei para vocês, em respeito às pessoas que estarão depois visualizando este conteúdo, segurados especiais, que precisam conhecer os seus direitos, ou demais segurados que precisam ter uma noção, né, desses conceitos básicos, ou mesmo colegas, advogados que estão aí iniciando o estudo previdenciário e ainda têm algumas dúvidas sobre determinados temas. Então, vamos para os benefícios previdenciários. Como falei para vocês, você paga mensalmente ao INSS para quê? Para que no momento de uma contingência, no momento de uma situação não prevista, né, que você necessite, você tenha direito a um benefício. Então, você pagar o INSS para quê? Se você sofrer um acidente, você tem direito a um benefício para substituir a sua renda. Você pagar o INSS para quê? Para quando sua idade estiver avançada, que você não consiga mais trabalhar ou que o trabalho se torne um pouco castigante para você, você tenha direito a uma aposentadoria. É para isso que serve o INSS, certo? A Previdência Social. A Previdência Social ela vai oferecer alguns tipos de benefício. A grande maioria dos benefícios da Previdência, eles são destinados ao segurado. E uma outra parte é para os dependentes. Antes de falar sobre os benefícios previdenciários, eu vou fazer um adendo aqui, antes que alguém pense ou pergunte, né, sobre a questão daquele amparo social, o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS. O BPC-LOAS, ele é um benefício devido à pessoa idosa com 65 anos de idade que não possa se manter nem ter a sua manutenção garantida pela sua família, ou uma pessoa com deficiência que também tenha essa hipossuficiência financeira. Mas a gente não vai falar de BPC aqui, por quê? Simplesmente pelo fato de que o BPC não é um benefício previdenciário. Ele é um benefício que ele é devido a qualquer pessoa da sociedade, desde que preencha esses requisitos. Ou a idade de 65 anos mais a necessidade financeira, que é a hipossuficiência, ou a condição de pessoa com deficiência e a hipossuficiência financeira. Preencheu isso, está dentro dos requisitos legais, ela vai ter direito, independentemente de contribuir. E o benefício, né, o BPC, ele é administrado pelo INSS, que é a Previdência Social, mas ele é um benefício pago pela assistência social, não é pela Previdência Social. O INSS é apenas responsável pela administração do benefício. Dito isto, vamos para os benefícios previdenciários, que são aqueles pagos às pessoas que efetivamente contribuem para o INSS através de contribuições pecuniárias ou demonstrando que auferiram renda com o seu trabalho, como é o caso do segurado especial, certo? Ou pessoas que não trabalharam, não estão trabalhando auferindo renda, mas resolvem pagar o INSS, pagar as contribuições para ter direito ao benefício quando necessitarem, ok? Então, os benefícios previdenciários, a sua grande maioria são pagos aos segurados, que são aquelas pessoas que eu falei no início da live, né? Quem são os segurados? Empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, o trabalhador avulso, o segurado especial e o segurado facultativo, que é essa pessoa que eu falei para você, que não ofere renda, mas decide pagar de forma facultativa, ou seja, porque ela quer, ninguém está obrigando. Os demais têm que pagar mesmo, certo? Então, a maioria, em regra, os benefícios atuais, né, que o INSS ainda está oferecendo, né, para os segurados, eu falo ainda está, porque daqui a uns dias acaba todos os benefícios, né? Cada dia aí tem uma dificuldade para a gente conseguir os benefícios, enfim. Então, a aposentadoria por incapacidade permanente é um benefício previdenciário pago pelo INSS aos segurados, tá certo? O que é essa aposentadoria por incapacidade permanente? É a antiga aposentadoria por invalidez. As mesmas regras, mudou apenas o nome. A aposentadoria por idade, certo? A aposentadoria por idade que ela vai ser paga tanto ao trabalhador urbano como ao trabalhador rural, cada um com as regras específicas. A aposentadoria por tempo de contribuição, esta, atualmente, ela tem sido paga
basicamente através do preenchimento daquelas regras de transição, porque em 2019, por ocasião da emenda constitucional 103, a gente teve umas pequenas mudanças que a gente pode, de certa forma, dizer que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela, aos poucos, ela vai deixar de existir. Ela ainda existe porque tem aquelas regras de transição, porque sempre que uma lei muda muito drasticamente, como foi o caso da reforma da Previdência, que é essa emenda constitucional que eu falei, sempre que uma lei muda de forma muito drástica, algumas pessoas já estavam ali muito próximas de conseguir obter o direito à aposentadoria e elas não podem ser prejudicadas. Então, mesmo que as regras sejam alteradas, também são criadas outras regras para que aquela pessoa que estava próxima a conseguir o benefício, ela fique ali no meio termo, né? Ela possa aproveitar um pouquinho da lei antiga com um pouquinho da lei atual. Então, é importante vocês saberem disso, certo? Essa aposentadoria por tempo de contribuição, ela também vai ser paga para determinadas categorias com algumas diferenças, né? Por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição do professor, que tem aquela redução do tempo de contribuição, né? Que também esta aposentadoria, ela pode-se dizer que ela vai ser abolida daqui a algum tempo, porque com a reforma da Previdência existe idade mínima agora para que o professor possa se aposentar, né? Então a regra é que ele tenha que preencher o requisito de idade, tá certo? Aí também a gente tem a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, que é uma regra específica que não foi alterada com a reforma da Previdência, certo? Temos a aposentadoria especial, que atualmente ela está sendo requerida e paga na modalidade nova, né? Que é as regras que foram postas após a emenda constitucional e também alguma regra de transição. Por quê? Porque antes a aposentadoria especial não exigia idade mínima e agora exige. E as pessoas que estavam próximas à aposentadoria, para não serem prejudicadas, elas entram numa regra de transição. Regras estas que a gente não vai entrar agora, senão vira à noite, porque são muitas regras, tá certo? Mas é importante que vocês saibam que a aposentadoria do professor e a aposentadoria especial agora passam a exigir uma idade mínima para que ela seja concedida. Algumas pessoas ainda vão conseguir se aposentar sem comprovar essa idade mínima, por quê? Porque elas estão naquela regrinha que eu falei para vocês, que é o meio termo. Elas pegam um pouquinho da regra antiga com um pouquinho da regra nova, para não serem injustiçadas, né? Para não sofrerem uma injustiça aí da lei nova, tá certo? Outro benefício previdenciário que é pago é um dos mais conhecidos, né? Que é o auxílio por incapacidade temporária, mais conhecido como auxílio-doença. Essa nova nomenclatura, ela também foi trazida pela emenda constitucional. Então, essa nomenclatura que eu falei inicialmente, que é a aposentadoria por incapacidade permanente, que era a antiga aposentadoria por invalidez, e o auxílio por incapacidade temporária, era o antigo auxílio-doença, são dois nominhos que a emenda constitucional provocou essa alteração, mas as regras continuam as mesmas, a gente fala um pouquinho delas daqui a pouco, certo? A gente precisa aprender a falar os nomes e se acostumar com os nomes, por quê? Porque quando a gente vai fazer o requerimento lá no sistema do INSS, os nomes que aparecem serão esses, né? Então você vai ter que ir acostumando para evitar de você fazer o requerimento errado, tá certo? Às vezes a pessoa diz, mas é a mesma coisa, eu continuo falando de auxílio-doença, eu continuo falando da aposentadoria por invalidez. No atendimento, falando com o cliente, eu posso até me referir dessa forma, mas se eu estou falando aqui de uma forma que vai atingir várias pessoas, eu preciso que vocês saibam que os nomes são esses, para na hora que você for solicitar, você saber qual é o benefício correto. Porque não raras vezes a pessoa chega aqui no escritório com o benefício negado porque solicitou o benefício com o nome errado. Até às vezes compreendendo que o benefício que ele queria não era aquele, mas porque não sabia o nome correto, tem nome parecido, colocou o nome errado, tá certo? Outro benefício garantido aos segurados é o salário família. Esse benefício ele é pago para cada filho, é um valor que ele é determinado todo começo de ano, sai uma tabelinha com o valor do salário família para cada um dos filhos, né? Tem os limites aí de salário, limite também do valor do salário família. E esse salário família, gente, ele é mais conhecido entre os empregados, né, como geralmente diz assim,
o meu patrão está comendo o meu abono. Chega muita gente aqui no escritório dizendo isso. Doutor, é certo o patrão comer o abono da família? Geralmente o empregado conhece com esse nome, com o nome de abono, né? O abono familiar, o abono dos meninos, o abono da família. E muitas pessoas não sabem que esse abono, que na verdade é o salário família, ele é um benefício que ele não é pago pelo empregador. Ele é um benefício pago pelo INSS. Você recebe porque você é segurado do INSS. Logicamente que você recebe porque você está ali na qualidade de empregado e quem faz esse repasse para você é o seu patrão, o seu empregador. Mas o INSS repõe esses valores aí para o empregador, tá certo? Então, se você está com sua CTPS anotada, está com sua carteira registrada, trabalhando e não está recebendo os valores referentes ao salário família para cada um dos seus filhos, né? De acordo com o que a lei prevê, dentro de todas as regras em lei, pode ter certeza que o seu patrão ele está cometendo um crime, né, de apropriação indébita. Ele está ficando com o dinheiro que ele deveria repassar para você. Em contrapartida, aproveitando o ensejo, muitas pessoas perguntam se é certo o empregado descontar o INSS. E sim, é certo. Por quê? Porque a contribuição ao INSS ela é devida por você que trabalha, não é pelo empregador. Como é ele que paga seu salário, já é obrigação dele descontar esse valor e repassar para o INSS. Ele já está lhe ajudando ali, que você não é obrigado a você mesmo pagar ao INSS, como acontece como contribuinte individual e com o facultativo. O individual e o facultativo ele tem a obrigação de pegar todo mês a guia de previdência social e pagar em um banco, casa lotérica. Né? Quem é empregado já não tem esse trabalho, porque o próprio empregador, a própria empresa vai fazer o pagamento e vai descontar do seu salário, né? Porque é uma obrigação sua. E também é a obrigação dele recolher. É uma via de mão dupla. É sua obrigação pagar e é a obrigação do empregador fazer o recolhimento. Tá certo? Pegar o valor, passar para o INSS e descontar na sua folha de pagamento. Outro benefício, salário maternidade. Estou falando todos os benefícios e depois eu vou falar quais são os que são devidos aos segurados especiais, tá certo? Salário maternidade, ele é devido a quem? Ele é devido à pessoa que acabou de passar por um parto, certo? Então ele pode ser pago para a mãe, em virtude de nascimento de filho. Ele também pode ser pago em virtude de adoção, independentemente de quem adotou é homoafetivo ou não, tá certo? Então ele é um benefício que ele vai ser devido em virtude de nascimento com vida, em virtude de adoção ou em virtude de aborto. Então tem essas hipóteses para o pagamento de salário maternidade, tá certo? E o auxílio acidente, que ele é um benefício, né? Ele, o salário família, que eles não têm a finalidade de substituir a renda do trabalhador, certo? Por quê? Porque o auxílio acidente, ele pode ser pago mesmo que você esteja trabalhando. Ele tem um caráter indenizatório. Por quê? Ele decorre de um acidente que você sofreu de qualquer natureza e por conta desse acidente você teve a sua capacidade de trabalho reduzida. Você consegue trabalhar, mas você não consegue trabalhar da mesma forma que um outro trabalhador na mesma profissão. Então você tem uma capacidade reduzida. Vamos supor que você seja digitador e perca aí num acidente, você perca 2 ou 3 dedos. Ainda assim você consegue digitar. Logicamente que você não vai digitar na mesma velocidade dos seus colegas que têm todos os dedos da mão. Por conta dessa redução, dessa incapacidade, você poderá receber um benefício equivalente à metade do seu salário de benefício, certo? E você vai receber ali, depois que cessar o auxílio doença, você vai começar a receber o auxílio acidente e você pode continuar trabalhando, certo? E se você parar de trabalhar, continua trabalhando também. Como é uma indenização, você vai ficar recebendo até o dia da sua aposentadoria, tá certo? Regras e maiores especificidades não tem como eu abordar aqui, mas é importante que você saiba disso, que o auxílio acidente ele tem um caráter indenizatório, por isso que ele pode ser acumulado também, né, com o seu trabalho. Você pode trabalhar, você pode receber outros benefícios, você só não vai poder receber a aposentadoria. Quando você aposenta, cessa o auxílio acidente, tá certo? E temos mais 2 benefícios que eles são devidos apenas para os dependentes, por óbvio. O primeiro é a pensão por morte.
né? Logicamente que quem vai receber é o dependente, porque o segurado, infelizmente, não está mais aqui. E o segundo é o auxílio reclusão, que causa muita dúvida, né? E causa, inclusive, muitas fake news. Por quê? O auxílio reclusão, ele é devido ao dependente do segurado que foi recluso. Ele não é devido à pessoa que cometeu algum crime e está reclusa. Então, quando você solicita no INSS, quem vai solicitar é quem? É a mãe, é o filho, né? O cônjuge, o companheiro. Ele que vai fazer a solicitação do auxílio reclusão. Ele que vai receber, não é a pessoa que está presa. E o auxílio reclusão, ele também não é devido a todos os trabalhadores. Existe um limite de renda. É apenas para aqueles trabalhadores de baixa renda. Você imagina aí uma pessoa que ganha um salário mínimo e sustenta uma família com 3, 4 pessoas, ela entrando numa situação de reclusão. Essa família vai viver de quê? Lógico, a gente vai, obviamente, pensar, manda a mulher arranjar um serviço, bota o filho para trabalhar. Você não sabe quais são as condições que essa família vive. Às vezes, as pessoas que não trabalham justamente porque não podem, porque não tem profissão, porque não tem emprego. Aí a única pessoa que trabalhava, ela foi detida, reclusa. Então, ela era contribuinte do INSS, estava trabalhando, recebendo seu dinheirozinho com a carteirazinha assinada, ou era segurado especial, ou era contribuinte individual. A família tem direito a ter esse amparo da Previdência. É justamente para isso que a pessoa paga ao INSS. Não é qualquer pessoa que tem direito ao auxílio reclusão, certo? Então, tem que ser segurado da Previdência e a pessoa dependente, logicamente, né, tem que comprovar a condição de dependente e a condição de baixa renda, conforme previsto em lei, que também sempre sai uma tabelazinha anualmente, quais são os limites para pagamento de auxílio reclusão, tá certo? Por fim, quais são os benefícios que de fato são devidos aos segurados especiais? De todos esses benefícios aqui que eu falei, só tem 3 que o segurado especial não recebe. Um é a aposentadoria por tempo de contribuição. Aí você vai dizer, mas você não disse que o segurado especial pode contribuir? Ele vai contribuir sempre que ele fizer a venda do excedente do produto do seu trabalho? Você falou isso, não falou? Aí me explica aí por que ele não pode se aposentar por tempo de contribuição. Vou beber uma aguinha e depois eu falo, tá? Ele não se enquadra numa aposentadoria por tempo de contribuição, porque a contribuição dele, ela vai servir apenas para contagem de carência. Carência e tempo de contribuição são 2 coisas diferentes. Carência é o tempo mínimo, certo, que alguém tem que contribuir para receber determinado benefício. Já o tempo de contribuição é todo o tempo que a pessoa contribuiu, que dependendo do benefício vai ser contabilizado ou não, ou vai ser necessário ou não, certo? Todo esse tempo para que a pessoa receba o benefício. E a contribuição do segurado especial, que resolve contribuir, não é? Porque vendeu o excedente da sua produção, ela é uma contribuição diferenciada, num valor bem abaixo das outras contribuições, tá certo? Então esse é um dos motivos que leva a essa conclusão aí do INSS de não pagar a aposentadoria por tempo de contribuição para segurado especial, tá certo? O outro benefício é o salário família, certo? Salário família não é devido a segurado especial. E também a gente vai ter a aposentadoria especial. Muita gente confunde. A aposentadoria especial não tem relação com segurado especial, apesar dos 2 nominhos aí parecidos, né? Por conta da palavra especial. A aposentadoria especial, ela vai ser devida a quem? Ela vai ser devida a pessoas que trabalham sob condições perigosas ou insalubres. São atividades especiais. Embora a atividade do segurado especial ela seja muito castigante, ela não se enquadra nesse requisito de atividade especial, que são atividades que, se a pessoa passar muito tempo exposta, por exemplo, a um agente nocivo, vamos dizer, a graxas, a produtos químicos, se ela passar muito tempo exposta, por exemplo, 20 anos, 30 anos, ela pode vir a morrer por conta disso. Então, para evitar isso, antes dessa saúde dessa pessoa ser altamente debilitada, ela poderá se aposentar cumprindo as regras. Ela pode se aposentar com 15, com 20 ou 25 anos de contribuição. Até a reforma da Previdência em 2019, não existia idade mínima para aposentadoria especial. Após 2019, exige-se idade mínima para aposentadoria especial. Lembrando que
pessoas que estavam ali próximas à aposentadoria especial na data da publicação da emenda, elas entram numa regra de transição, certo? Como falei, sem me aprofundar muito nesses requisitos, por conta do tempo, certo? O que a gente queria aqui é trazer os benefícios da espécie, dizer quais são os benefícios que o segurado especial tem direito e falar das regras de carência. Já estamos chegando aí a quase 1 hora de live, né? Então vamos falar agora sobre a questão da carência, certo? Só recapitulando antes de iniciar, o segurado especial vai ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente, à aposentadoria por idade do trabalhador rural, ao auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, vai ter direito ao salário maternidade e vai ter direito ao auxílio-acidente também. Tem muita gente que não sabe disso, certo? Tem muito trabalhador rural que deixa de receber o auxílio-acidente porque não sabe disso, tá certo? E os seus dependentes terão direito à pensão por morte, no caso de falecimento do segurado especial, e ao auxílio-reclusão, no caso de reclusão desse segurado, tá certo? Os demais benefícios que eu falei, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial e o salário família, são os únicos benefícios que o segurado especial não poderá acessar, tá certo? E como fica a carência? Antes de dizer como se comprova a carência do segurado especial, eu vou dizer aqui para vocês de forma resumida quais são as carências exigidas para cada benefício, certo? O auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo, não é auxílio-doença, para você ter acesso a ele, você vai ter que comprovar a qualidade de segurado e vai ter que comprovar que, no mínimo, contribuiu com 12 contribuições ao INSS. Existe uma lista de doenças que elas são tão graves que o INSS dispensa a carência. Então, por exemplo, digamos que uma pessoa está com um câncer muito agressivo, foi diagnosticado, e ela começou a contribuir e pagou apenas 2 contribuições. Essa pessoa, como ela está com uma neoplasia maligna, não é? Que é o câncer maligno, ela vai ser dispensada da carência. Ela vai poder ter acesso ao auxílio-doença se essa neoplasia, esse câncer, representar uma incapacidade laborativa para ela. Geralmente representa, né? A gente fala assim em termos técnicos, mas uma neoplasia maligna geralmente representa incapacidade laborativa, tá certo? Então, nesse caso, a carência será dispensada. Cardiopatias graves, né? Então, tem algumas doenças que, por serem tão graves, esses segurados serão dispensados de carência, mas não é a regra, é a exceção. A grande maioria vai ter que demonstrar a incapacidade, não é a doença, porque tem gente que chega e diz assim: doutora, eu tenho um problema na coluna, eu tenho uma hérnia de disco, eu tenho isso, eu tenho aquilo, por conta disso, eu me aposento, eu recebo um auxílio. Não é só assim. Essa doença ela tem que, de fato, lhe provocar uma incapacidade laborativa. Vou dar um exemplo que é mais clássico, né, que eu sempre gosto de dar. Eu tenho hérnia de disco, mas eu consigo trabalhar. Por quê? Porque a minha atividade permite que eu trabalhe, mesmo com hérnia de disco. Quem me acompanha aqui há mais tempo, me acompanha às vezes nos stories, já deve ter visto eu passar várias vezes mencionando que passei a tarde deitada com dor, que não trabalhei, que estava trabalhando só no celular por conta que eu estava com dor na coluna. Enfim, por quê? Porque eu tenho hérnia de disco, mas eu consigo trabalhar. A maior parte do tempo eu consigo trabalhar, porque eu trabalho sentada, eu posso de vez em quando levantar, fazer um alongamento, fazer um exercício, e não estou numa condição que me provoca ainda a incapacidade, e espero que não provoque nunca. Mas um agricultor com hérnia de disco, ele vai sofrer bastante para trabalhar. Então, tem que demonstrar a incapacidade para a sua atividade habitual, tá certo? Não é somente a doença, tá certo? E, logicamente, está na qualidade de segurado e provar as 12 contribuições, com exceção daquelas doenças que eu falei, que estão previstas em lei, que elas são muito graves, né? E também a aposentadoria por invalidez, né? A aposentadoria por incapacidade permanente exige esse mínimo de 12 contribuições, certo? Com exceção dessas regrinhas aí, dessas pessoas que sofrem de algumas doenças que são muito graves e que elas serão isentas de carência, tá certo? E vai ter também a situação em que a pessoa poderá se aposentar por invalidez, né? Ou aposentadoria por incapacidade, sem ter contribuído as 12 contribuições para o INSS, sem ser portadora de uma das doenças graves, né? Tem aquelas previstas em lei, que são exemplos. Tem algumas doenças que são muito graves, que não estão ali taxativamente previstas em lei, mas que vão dar o direito.
Mas essa pessoa ela poderá se aposentar se, por exemplo, a invalidez dela decorrer, a invalidez, né, a incapacidade permanente, né, não é invalidez, no caso é a incapacidade permanente, decorrer de um acidente de trabalho. Então ela vai ser isenta de carência, né? Eu vou já falar das hipóteses de isenção. Então a regra é auxílio-doença, que é o auxílio por incapacidade temporária, e a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. A regra é que exija-se 12 contribuições no mínimo para essa pessoa ter direito, além de estar na qualidade de segurado, tá certo? Isso serve para o segurado especial também? Serve, certo? O que é que vai mudar para o segurado especial? É a forma de comprovar a carência, que a gente vai já falar. Mas as regras de carência, elas também se aplicam aos segurados especiais, tá certo? Então, a aposentadoria especial vai exigir um mínimo de 180 contribuições. Então, a pessoa vai ter que, no mínimo, ter contribuído aí 15 anos. O auxílio reclusão, né? Se a reclusão foi até a emenda constitucional 103 de 2019, não exigia carência. Depois disso, né? Aliás, até a emenda constitucional não, minto. É até a publicação da medida provisória 871 de janeiro de 2019, que foi convertida na lei 13846 de 2019. Esta lei ela prevê que para ter direito ao auxílio reclusão, o dependente do segurado tem que demonstrar que o segurado verteu 24 contribuições. Antes não tinha essa regra de carência, agora tem, e a regra mais severa, né, em relação a um benefício que é temporário, não é como a aposentadoria. Então, o auxílio reclusão vai ser pago ao dependente do segurado que tenha vertido pelo menos 24 contribuições mensais, e na data da reclusão ele também tem que estar na qualidade de segurado, certo? O salário maternidade, em regra, ele vai exigir no mínimo 10 contribuições mensais. Em regra, por quê? Porque, na verdade, não é nem em regra, fica ali um meio termo. Porque o salário maternidade, ele só vai exigir 10 contribuições mensais se for para contribuinte individual, segurado facultativo ou a segurada especial ou segurado especial, certo? Se a pessoa for empregado com carteira assinada, né, direitinho. Se a pessoa for empregada doméstica ou se for trabalhador avulso, né, não vai exigir que seja comprovada essa carência de 10 meses. Então, não tem essa exigência. Então, fica aí um meio termo. Não é uma regra, é meio termo. Uma parte dos segurados tem que comprovar 10 meses de carência, que é o caso da segurada especial, e a outra parte não precisa, porque só a condição de segurado já é suficiente, tá certo? Para que ela receba esse benefício. Quais são os benefícios que eles estão isentos da carência? Que você vai solicitar ele, mas não precisa comprovar a carência. Vai ser qual? A pensão por morte, certo? Vou até abrir aqui para dizer algo a vocês, que sempre muita gente se confunde. Então, não confunda. Pensão por morte não possui carência como requisito. Para a pessoa deixar a pensão por morte para seu dependente, basta que, na data do falecimento, ela esteja na qualidade de segurado. Por que que muitas pessoas confundem? Muitas pessoas confundem porque tem uma regrinha específica quando se trata de cônjuge ou companheiro. Salário família, por óbvio, né, não exige carência, basta começar a trabalhar, se não há carteira, não vai exigir carência. O auxílio acidente também não exige. Salário maternidade, se for para empregada doméstica e para trabalhadora avulsa, não vai exigir carência. Então, se eu começar a trabalhar hoje, eu comecei a trabalhar hoje, trabalhei o meu primeiro mês, fiz a minha primeira contribuição mínima, né, de um salário mínimo, e vamos supor que eu já tenha começado a trabalhar grávida, enfim, registrei minha CTPS, tive bebê com 1, 2 meses, 3 meses de trabalho, vou receber, independente de comprovar 10 meses de carência. Mesma coisa com empregado doméstico, mesma coisa com trabalhador avulso, tá certo? Isso aí já é um pouco raro, porque geralmente, né, muito dificilmente, as mulheres grávidas elas conseguem se inserir no mercado de trabalho formal. Mas quando elas conseguem, independentemente do tempo que elas contribuíram, ela estando na qualidade de segurada, ela vai ter direito ao benefício de salário maternidade, sem necessidade de comprovar a carência de 10 meses. Certo? O auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria
por incapacidade permanente, esses benefícios, como eu já falei no início, não vão exigir carência quando eles decorrerem de acidente de trabalho. Então, se você se afastou por mais de 15 dias por conta de um acidente de trabalho, não vai precisar cumprir carência. Se você ficou impossibilitado permanentemente de trabalhar por conta de um acidente de trabalho, e você vai ter direito a uma aposentadoria por incapacidade permanente, também não vai exigir carência, porque o acidente decorre de um acidente de trabalho, certo? E por fim, digo a vocês como é que os segurados especiais comprovam a carência. A carência do segurado especial, ela é comprovada através do efetivo labor rural, tá certo? Em regra, porque se o segurado especial ele contribui facultativamente, ele todo mês faz a contribuição, faz a venda do seu produto e faz o recolhimento com base no que vendeu, ali já é suficiente para ele comprovar a carência. Mas se ele não faz essa contribuição, mas comprova que efetivamente trabalha na lavoura, ou na pesca artesanal, no extrativismo, ele vai ser reconhecido como segurado especial. Então, se ele comprovar que trabalhou 2 anos, ele vai ter aí como 2 anos de carência. Se ele comprovar que trabalhou 10 anos, 10 anos de carência, e assim sucessivamente. E como que é feita essa comprovação de carência? Eu quero que vocês prestem bastante atenção agora, porque eu vou colocar umas observações bem importantes, que muita gente deixa passar despercebida quando a gente fala sobre o cumprimento de carência, tá certo? Primeiro, a comprovação da prática de atividade rural, ela se dá através da autodeclaração do segurado especial. É o documento principal. Por quê? Porque as informações que você coloca na autodeclaração serão conferidas pelo servidor do INSS. Agora não é nem pelo servidor, né? O próprio sistema do INSS já está fazendo isso automaticamente com alguns benefícios. Então elas vão ser conferidas através do cruzamento de dados com as bases de dados governamentais. Se o que você informou ali realmente está registrado nas bases de dados governamentais, vai ser reconhecida a sua condição de segurado especial no período que você declarou. Se essa comprovação não for possível através das bases de dados, o servidor do INSS vai ter que analisar os outros documentos que você vai colocar ali para demonstrar que é trabalhador rural, que são aqueles documentos previstos lá no artigo 106 da Lei 8.213 de 91 e também no 115, 116 da IN 128 e Portaria 990 de 2022. Lá na Lei 8.213 temos 10 incisos falando quais são os documentos que servem como prova de atividade rural. Mas se você for na Instrução Normativa 128 de 2022 ou na Portaria 990 de 2022, esse rol de provas está lá bem mais amplo. Tem várias outras provas que a lei de benefícios não elenca, mas a instrução normativa e a portaria elenca ali de forma taxativa e o servidor do INSS tem que analisar com base naquela permissão ali, de que aqueles documentos podem ser considerados provas, tá certo? Mas não basta apenas colocar a declaração e colocar um monte de documento para fazer comprovação de carência. Cada benefício vai ter regras específicas para a demonstração dessa carência. Primeira coisa, para todos os benefícios, a carência para comprovação de prática de atividade rural do segurado especial, para todos você vai ter que colocar documentos contemporâneos ao fato gerador, certo? O que é isso, Albaniza? Significa o seguinte: eu estou incapacitada para o trabalho hoje, digamos que eu sofri um acidente. E eu quero comprovar que eu sou trabalhadora rural. Vamos dizer que eu estou hoje com meus 50 anos, estou incapacitada para o trabalho temporariamente, quero um benefício por incapacidade temporária, e o único documento que eu tenho é a certidão de casamento lá do ano de 1900 e bolinha. Aí eu vou colocar só esse documento e não tenho base de dados governamental. O direito não vai ser reconhecido. Por quê? Porque esse documento não é contemporâneo ao fato gerador. Qual é o fato gerador para o auxílio-doença, que é o auxílio por incapacidade temporária? O fato gerador é a efetiva comprovação da incapacidade. Então, o perito vai dizer que no dia 10 de janeiro de 2022 eu estava incapacitado para o trabalho. Ele vai analisar meu atestado, vai fazer o exame e vai dizer que no dia, vamos lá em janeiro eu estava incapacitado para o trabalho, janeiro de 2022.
Aí a única prova que eu tenho de atividade rural é minha certidão de casamento lá de 1980 e tanto. Não vai ser prova, não vai ser suficiente para comprovar o direito, tá certo? Então preste bastante atenção quando for colocar a prova. A prova tem que ser contemporânea ao fato. Aí você vai dizer, e o que é contemporâneo para a INSS? É, por exemplo, você está incapacitado em janeiro e colocar uma prova de janeiro ou de dezembro. Não, não é bem assim. Contemporâneo para fins de comprovação de prática de atividade rural, né? Documento contemporâneo para fins de comprovação de prática de atividade rural no INSS é aquele documento que ele foi emitido no mínimo em até 90 meses antes do fato gerador. Então, se eu tive filho hoje, eu posso colocar documentos de até 90 meses antes do nascimento do meu filho, como prova de prática de atividade rural. Não adianta colocar de período posterior, de 100 meses atrás, que não vai servir, né? Então, preste atenção nisso. Colocar documento contemporâneo. Contemporâneo é qual documento? É aquele que foi emitido pelo menos 90 meses antes do fato gerador. Quando for fazer a solicitação de salário maternidade, presta bastante atenção, porque o salário maternidade tem uma regra específica. Você vai ter que comprovar que a trabalhadora rural trabalhou uns 10 meses antes do nascimento da criança, mas para tanto, você não vai colocar somente aquele documento dos 10 meses. Você tem que colocar pelo menos um documento, certo? Que foi emitido antes da data presumida da gravidez. Então, você, além de colocar documento contemporâneo, emitido até 90 meses antes do fato gerador, tem que ter pelo menos um documento emitido antes da data presumida da gravidez. Para quê? Para evitar aquela situação. Eu não tenho nenhum documento de trabalhadora rural, aí eu fiquei grávida, sei que existe esse direito, aí eu vou e crio um monte de provas. Vou fazer sindicato, vou fazer DAP, vou fazer um monte de coisa, a fim de receber o benefício sem de fato ser trabalhadora rural. Então, se você tem prova que antes da gravidez você já era agricultora, fica mais fácil você demonstrar para o INSS que de fato você tem direito ao benefício. Então, tenha bastante cuidado com o salário maternidade, certo? No caso de aposentadoria por idade rural, eu estou destacando aqui o auxílio-doença, né? O auxílio o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez vai ser praticamente as mesmas regras. O salário maternidade e a aposentadoria por idade rural, porque são os benefícios mais comuns, né, que são solicitados. O auxílio acidente, apesar de haver o direito, ele é menos comum. No caso da aposentadoria por idade, certo? Você vai ter que ter cuidado que a pessoa vai ter que demonstrar a carência de 180 meses, né, que dá aí uns 15 anos. Não é obrigatório ela ser contínua, imediatamente anterior à data que você solicitou. É importante que durante a vida laboral você consiga demonstrar que essa pessoa trabalhou esses 15 anos na agricultura, sem grandes períodos de descaracterização, tá certo? Porque aí, dependendo da quantidade de tempo que ela trabalhou como trabalhadora urbana e dos períodos, pode ser que ele seja descaracterizado e não consiga essa aposentadoria. Mas, em regra, não é obrigatório que seja um período contínuo. É importante que sejam os 15 anos, né, que tenha a prova ali para os 15 anos. E o importante também é que na data da solicitação a pessoa esteja na qualidade de segurado especial. Uma vez eu tive uma situação com um parceiro que ele ligou para mim revoltado, porque demonstrou mais de 20 anos de trabalho como segurado especial. O juiz reconheceu, o juiz disse na sentença que essa pessoa trabalhou mais de 20 anos como segurado especial. Mas ele não observou que na data que ele pediu, a pessoa não era segurado especial. A pessoa estava numa condição de descaracterização da qualidade de segurado especial, não tinha nenhum documento demonstrando que ela trabalhava naquele período, logo quando solicitou. E na audiência a própria pessoa falou que quando fez o requerimento não estava mais trabalhando na roça. Então, se a pessoa não está trabalhando na roça, ou não é pescador artesanal, extrativista, enfim, seringueiro, na hora que vai fazer o requerimento, ela perde o direito. Então, é importante que a pessoa esteja na qualidade de segurado, ou então esteja no período de graça. Para aquela situação que a pessoa estava gozando auxílio-doença durante muitos anos, parou de receber ou atingiu a idade, e ela vai ali solicitar a aposentadoria. Ela está ali no período de graça, né? Parou de receber, cessou, está no período de graça e ela é considerada segurada especial, ela vai ter direito a pedir o benefício. Antes, certo? A instrução normativa trouxe essa novidade
Mas antes era obrigatório que o segurado especial, depois que cessasse o auxílio-doença, depois que acabasse, né, que cortasse, como a gente diz popularmente, ela fizesse pelo menos uma prova de que voltou para a agricultura. Depois disso, ela tem que fazer pelo menos uma prova para poder solicitar. Agora, isso não é mais obrigatório. Pelo menos dentro do INSS, a pessoa estando ali na qualidade de segurado, vai dar certo, tá certo? Então, bastante cuidado quando for fazer a solicitação de aposentadoria por idade do segurado especial. Não é só comprovar 15 anos, tem que comprovar que a pessoa está na qualidade de segurado especial na data do requerimento. Se tiver na qualidade de segurado de outra categoria, aí não vai poder, certo? Pedir a aposentadoria por idade rural na modalidade de segurado especial. Ela pode até, por exemplo, se estiver ali na qualidade de empregado rural, pedir uma aposentadoria, utilizando-se da redução da idade para ter acesso a uma aposentadoria por idade rural, mas a comprovação do tempo de trabalho dela vai ser diferenciada, tá certo? Então, gente, acredito que tenha cumprido, né, o objetivo da live, que era trazer para vocês quais são os principais benefícios, os benefícios da Previdência Social, os conceitos básicos, como o segurado especial faz para acessar determinados benefícios, de forma bem introdutória, bem superficial, para que você entenda minimamente quais são os direitos do segurado especial dentro da Previdência Social, que agora, finalizando aqui, eu vou fazer um resumo básico só para ficar registrado que o segurado especial, né, ele é segurado da Previdência Social. Por quê? Porque ele trabalha, ele ofere renda, a renda dele é diferenciada em regra porque ele não recebe em dinheiro, a renda dele é em produto, in natura, que é o fruto do trabalho dele. Muitas vezes ele comercializa. Quando ele comercializa, ele quando ele comercializa, ele deve contribuir, porque a contribuição é facultativa, mas se ele comercializa, ele vai contribuir com base no valor da comercialização, certo? Mas, em regra, a grande maioria dos segurados especiais, eles não contribuem. Isso é muito regional, né? Tem algumas regiões que é mais comum que os segurados especiais contribuam, porque produzem mais, acabam tendo mais excedente, acabam vendendo e fazem os recolhimentos, certo? Mas a grande maioria não contribui, certo? Então, obrigatoriamente, não vai contribuir com dinheiro, pagando todo mês um valor X para a Previdência Social, mas por ser trabalhador, por estar ali se sustentando as pessoas da sua família, mantendo ali, garantindo a manutenção do grupo familiar, eles são acobertados sim pela Previdência Social, tendo direito à maioria dos benefícios da Previdência Social, especialmente a aposentadoria por idade, salário maternidade, a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, o auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio por incapacidade, que é o antigo auxílio-doença, perdão, o auxílio acidente, que é aquele benefício devido quando há redução da capacidade laborativa, mas continua conseguindo trabalhar, certo? A pensão por morte, o dependente vai ter direito, e vai ter direito também ao auxílio reclusão, se a pessoa for segurado especial. Então, em regra, é isso. A carência do segurado especial vai ser exigida no mesmo tempo que os demais benefícios exigem para os demais segurados. A diferença é que a regra é que o segurado especial faça a comprovação de carência apenas demonstrando com base em documentos ou, em algumas situações, através de testemunhas, certo? Que durante o período de carência, de fato, ela trabalhou na atividade rurícola. Então, é o efetivo labor rural. E em relação à questão das regras de carência, fiz um resumo rápido aqui para vocês. Quem pegou essas 4 dicasinhas aí faz muita coisa, certo? Você está começando aí na Previdência, segura, eu vou até repetir. Vai demorar mais eu terminar aqui, mas eu vou até repetir. Para fazer comprovação de carência do segurado especial ao INSS, é necessário que o documento seja contemporâneo. O que é documento contemporâneo para a Previdência Social para fins de prova de atividade rural? É um documento que ele foi emitido pelo menos 90 meses antes do fato gerador. Uma observação especial para a pessoa que está ali solicitando salário maternidade, porque ela vai ter que comprovar que trabalhou nos 10 meses anteriores ao nascimento da criança, ou ao aborto, né, ou ao natimorto.
E além disso, ela vai ter que colocar uma prova, pelo menos uma prova de que ela já era agricultora, e essa prova ela tem que ter sido emitida antes da data presumida da gravidez. Essa regrazinha aqui pega muita gente. Tem muita gente que não sabe disso, tem muita gente que eu trabalho muito, faço muito, mas muita parceria mesmo com colegas que não são previdenciaristas, e às vezes eles pegam o salário maternidade, acham que é uma coisa simples, que é só fazer, não é, e já trazem para mim indeferido, simplesmente porque esquecem dessa regra, de que tem que colocar um documento que seja emitido antes da data presumida da gravidez, e às vezes coloca tudo a perder, né? Enfim, e no caso da aposentadoria por idade, presta atenção na questão de que na data do requerimento a pessoa precisa estar na qualidade de segurado especial. Dito isto, e já aí com 1h30 de live, me despeço de vocês, né? Estou aqui me despedindo por hoje, já marcando o encontro para terça-feira, para que a gente